Você que é profissional do movimento aí, saca só, execução do movimento de stiff, um movimento que é utilizado amplamente em academias, principalmente por mulheres, por ter uma vantagem mecânica extremamente favorável ao recrutamento muscular dos glúteos, ao recrutamento muscular do posterior de coxa. Por que eu considero essa visão de recrutamento muscular superficial? Vamos introduzir para você o tema aqui, eu vou tentar falar por no máximo 3 minutos, se o vídeo ficar muito grande eu vou acelerar para 1.5, aí se for muito rápido para você, você desacelera para entender, tá? Profissionais do movimento, fisioterapeutas, educadores físicos, foram construídos através de análise biomecânica. E não é que a análise biomecânica não sirva para nada, ela serve para muita coisa, principalmente no alto rendimento esportivo. Mas quando um paciente tem dor lombar crônica, a análise biomecânica ela cai por terra. Por quê? Porque na dor crônica o que importa é a quantidade de experiências negativas ou positivas, assimiladas ou não, previamente pelo paciente ao executar determinado movimento, como por exemplo dobrar a coluna, beleza? Então há uma alteração no processamento do sistema nervoso, há uma alteração no tronco cerebral, no bulbo rostroventral medial, na atividade elétrica da amígdala lá no cérebro e no primeiro, segundo e terceiro neurônio. Então todas essas sinapses do sistema nervoso central, elas ficam alteradas no paciente com dor crônica. Então corrigir a biomecânica baseado nesse viés superficial de movimento articular, de recrutamento muscular, não funciona para um paciente que, por exemplo, tem medo de dobrar a coluna, tem experiência negativa com dobrar a coluna, beleza? E aí o que a gente aprende? A gente vai para o Pilates e a gente aprendeu a estabilização segmentar, o Powerhouse, o Core Training. Vamos falar sobre isso também. E aí a gente cresce ouvindo assim, ó, vamos fazer a ponte simples e vamos desenrolar vértebra por vértebra para sentir cada segmento da coluna. Esse é um princípio de fluidez, de controle, amplamente aprendido nos conceitos de Pilates, que dá a ideia para o profissional e principalmente para o paciente que essa movimentação intersegmentar existe. E essa movimentação intersegmentar simplesmente não existe. A coluna se move em blocos de vértebras. E quando há contração muscular, basicamente não há alteração nesse movimento intersegmentar. Beleza? O próprio Paul Rodgers, não lembro se em 2012, desconstruiu o conceito de estabilização segmentar no paciente com dor crônica e abraçou o conceito da terapia cognitivo-funcional, idealizada por Peter O'Sullivan, Keir O'Sullivan, Wyndham Caertes e vários outros nomes da gringa. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu basicamente porque os estudos com eletromiografia que avaliavam a atividade muscular do abdômen, da musculatura profunda, começou a perceber que no paciente que tem dor versus o paciente que não tem dor, existem diferenças nesse recrutamento. O paciente que tem dor já tem uma alta atividade muscular, então não faz sentido contrair mais ainda o core para proteger o movimento de dobrar a coluna. Então essa ideia foi caindo por terra, baseado na literatura científica, e nós começamos a encorajar movimentos multiarticulares por vários fatores. Um desses fatores é o estresse metabólico que o movimento é capaz de causar. Você está carregando um peso com os braços, dobrando o quadril, fazendo um recrutamento muscular de glúteo, de posterior de coxa, de musculatura do tronco, e você está tendo um alto gasto metabólico. Seu gasto metabólico, ele vai ativar o sistema nervoso central. Esse alto gasto metabólico vai fazer com que você ative um colateral no sistema nervoso. O sistema nervoso vai começar a mandar atividade elétrica para os 3 neurônios, vai começar a potencializar a função do bulbo rostroventral medial, que é de liberar analgésico na corrente sanguínea, vai começar a diminuir a excitabilidade da amígdala, que é responsável por detectar ameaça, e toda essa neurofisiologia transferida para a função de dobrar a coluna carregando um peso, que é um movimento que geralmente muitos pacientes têm crenças que é lesivo. Então, por exemplo, eu escutei de uma médica que ela foi informada que se ela fizesse esse exercício, o babalu da hernia de disco dela ia explodir e ela ia conseguir, e ela ia correr o risco de ficar cadeirante e até sem atividade sexual. Existe um caso, sim, de mielopatia compressiva grave que pode causar tudo isso, mas é menos de 2% dos casos. E aí, pessoal, é claro que essa minha execução não está perfeita. Como você está vendo, eu estou com sobrepeso tremendo, eu não estou com mobilidade completa, então estou em processo de emagrecimento novamente. Mas por que eu quero mostrar o movimento como eu estou fazendo? Porque eu coloquei um step para elevar a altura do calcanhar, para permitir que eu descesse mais. Nesse caso em específico, é porque a trava da máquina também não permite que eu desça sem o step. Mas no caso de vocês na academia, isso é um recurso para aumentar a amplitude de movimento. E o que a gente quer com o aumento da amplitude de movimento? Não é te lesionar mais, é chegar no segmento articular lá que está rígido. E essa rigidez perpetua a sua dor. Então, enquanto você não tiver a experiência positiva em fazer um movimento como esse, com ou sem carga, evoluindo gradativamente, e for encorajado a realizar cada vez mais essas atividades longe da supervisão do seu terapeuta, vai ser muito difícil de você melhorar sua dor na coluna. E agora vem o hack principal, pessoal. Todo mundo não, né? Não dá pra generalizar, mas 98, 99% das pessoas que eu vejo em academias de condomínios, em academias de bairros, em academias de grandes redes, fazem o stiff tentando empinar o bumbum e manter a coluna reta. Fazem o stiff olhando pra frente, sem permitir com que o movimento aconteça em bloco. O que eu quero dizer com isso? A sua coluna ela foi feita para dobrar. Quando você contrai o abdômen e mantém o bumbum empinado, você aumenta o torque muscular à volta da sua coluna, e isso não protege. Isso aumenta a pressão intradiscal. E essa pressão intradiscal pode fazer com que você excite nervo sinus vertebral de Lusca, que é um nervo que inerva o próprio nervo do disco, e isso pode gerar nocicepção. E se você tiver uma experiência negativa com esse tipo de movimento, o que vai acontecer? Você vai memorizar lá um engrama no seu córtex que isso é ameaçador. Então qual que é o objetivo? Então
Então qual que é o objetivo? Fazer o foco na tarefa de sensibilizar todos os mecanoceptores, todos os nociceptores responsáveis por essa região da lombar, permitir com que a coluna dobre com carga. Porque, pessoal, quando você carrega seu filho no colo e você se abaixa para pegar algum movimento de forma automática sem pensar, você não agacha lá com seu bumbum completamente empinado. Você dobra a coluna no movimento fisiológico dela. E é claro que essa sobrecarga não precisa ser 50 quilos mais a barra que eu tô pegando aí. Eu não comecei com isso. Eu comecei com 7 quilos de cada lado. Ao longo de uma vida, eu tô me expondo a cada vez mais carga para manter meu condicionamento para determinados movimentos. E eu vou te dizer, se você pegar 1000 pessoas e fizer ressonância magnética vai achar alteração no disco. E muito ortopedista e muito fisioterapeuta retrógrado vai te proibir de fazer isso. A primeira coisa que eu faço com um paciente que tem dor lombar é permitir com que essa coluna faça a curvatura natural, sem esse movimento de retroversão pélvica, de empinar o bumbum. E aí, mais uma vez, pessoal, cuidado. Isso aqui não é uma recomendação individual para vocês. Isso aqui é uma generalização que pode não se aplicar ao seu caso. O que a gente vê na maioria dos casos do paciente com dor lombar crônica, se você não tem dor, isso aqui já não se aplica para você, é que eles estão completamente morrendo de medo, comportamento de evitação, medo da dor, medo de agravar o problema, e tudo isso é colaborado por orientações. Faz com amplitude curta, faz até onde não dói. Você reafirma o paciente, ó, não, realmente isso aqui tá doendo, então ele falou que não é para fazer, eu não vou fazer mais aquilo. E perpetua o ciclo de vigilância, de medo, de evitação, e o paciente não se reabilita. Então, a ideia que a gente quer logo de cara no início do nosso tratamento é expor o paciente ao movimento de dobrar da forma natural que o paciente praticamente desaprendeu. Para finalizar, o paciente com dor crônica comumente se move diferente. E esse se mexer diferente não é visto a olho nu. Se você pegar uma filmagem de um paciente andando na vista lateral, na vista frontal, antes de ele ter dor, e comparar agora que ele tem dor há mais de 3 meses, principalmente na lombar, você vai ver um paciente que anda parecendo um robô, com o ombro preso na orelha, o paciente que anda mordendo com apertamento, o paciente que está com a língua no céu da boca, morrendo de tensão, o paciente que não tem dissociação entre a cintura escapular e a cintura pélvica. Ele praticamente restringe o arco de movimento com um comportamento protetor. E só fisioterapeutas treinados em avaliação do movimento conseguem enxergar esse padrão. Se você não desconstruir toda essa crença que é colocada em cima de dor lombar, em cima de hernia de disco, em cima de dobrar o tronco, basicamente, os pacientes não terão sucesso terapêutico, tá? Então executem o stiff sem medo e, claro, procurem um profissional para ter sua exposição gradual feita de forma adequada.